Olá, sejam muito bem-vindos. Resolvi gravar esse vídeo hoje logo depois de um atendimento, um vídeo diferente do que eu já gravo por aqui, mas hoje eu queria compartilhar com vocês um atendimento e uma coisa que eu venho vendo nos atendimentos e que a espiritualidade vem sempre orientando a não ser feito. Né, muitas pessoas não sabem, quando a gente desencarna aqui do planeta Terra, a gente perde apenas o nosso corpo físico. A nossa consciência, a nossa alma, ela continua, tá? E aí, o que que acontece? A gente segue, né, nosso caminho no espiritual. A gente, quando perde o nosso corpo físico, nós precisamos seguir o caminho no espiritual. E aí, quando você perde alguém, né, você sente muito a perda dessa pessoa, você sofre. Mas uma coisa que eu te peço e que eu te oriento é não peça para que essa pessoa te auxilie do mundo espiritual. Não peça para que essa pessoa cuide de você de onde ela estiver. Não peça para que essa pessoa olhe por você de onde ela estiver. Não peça para que essa pessoa te proteja de onde ela estiver, porque você pode estar prejudicando o caminhar dessa pessoa. Tá? É muito comum, né, por conta do sofrimento, da dor, da saudade, as pessoas pedirem, né, para a mãe, para o pai, para o namorado, para o marido, para que eles orem por elas, para que eles auxiliem elas. Só que às vezes as pessoas esquecem que eles não ganham nenhuma habilidade quando desencarnam, né? É a mesma coisa de que você foi viajar, por exemplo, e uma viagem muito longa. Você sai da sua casa, deixa pessoas muito queridas ali, né? Deixa a sua vida, você tem que mudar de uma hora para outra, e no decorrer dessa caminhada, você começa a caminhar nessa viagem, e você começa a ouvir as pessoas te chamar. Você começa a ver o sofrimento daqueles que ficaram. Você começa a ver que a saudade é muito grande, que as pessoas te pedem coisas, querem que você auxilie, mas você está naquele trajeto para chegar no seu destino final. E você não consegue nem chegar no trajeto que você se propôs a chegar, que você precisa chegar, e não consegue retornar para auxiliar. E aí você fica nesse meio desse caminho, sem conseguir fazer nada, né? Sem conseguir auxiliar aqueles que ficaram, mas sofrendo ainda mais. Você já sofre pela partida, mas ainda sofre por aquilo que estão te pedindo. E é exatamente isso que acontece quando uma pessoa desencarna. O que que acontece? Quando ela perde o corpo físico, ela precisa seguir o caminho dela no mundo espiritual. Ela precisa trilhar esse caminho dela, ela precisa chegar nas colônias, ela precisa receber o auxílio, né? Ela precisa receber muitas vezes tratamento, ir para hospitais. E muitas das vezes, quando quem ficou aqui é muito apegado, e eu não digo do sofrimento, porque o sofrer é normal, né? O sofrer quando a gente perde alguém que a gente gosta é normal. Estou dizendo de quando você começa a pedir coisas a essa pessoa, pedir para que ela fique com você, pedir para que ela te auxilie, ela sofre muito do outro lado. E muitas das vezes essa alma, essa consciência que perdeu o corpo físico, não consegue seguir adiante, porque ela quer auxiliar aqueles que ficaram. Ela quer auxiliar aqueles que estão ali, né, que ficaram e que pedem o auxílio deles, que pedem para que ele acompanhe, que pede para que ele olhe. Então, o que que acontece? Ele fica nesse meio desse caminho. Ele não consegue nem ir e nem ficar. Alguns ficam no campo das pessoas, alguns ficam nas casas, mas eles não conseguem fazer absolutamente nada, porque eles só perderam o corpo físico, né? Eles são um espírito que não tem mais o corpo físico e eles não conseguem nem caminhar no astral e nem te ajudar aqui. Então eles ficam ali, vendidos naquele campo, né? Vendidos no astral. Ah, Priscila, mas a espiritualidade não auxilia? Auxilia, mas ela respeita o livre-arbítrio, tanto de nós encarnados quanto de nós desencarnados, porque nós somos uma alma livre, né? Nós temos esse direito de escolher o que a gente quer. Agora, quando a pessoa estava muito debilitada, às vezes, eles já levam ela direto, né, para as colônias, para os hospitais, porque ela precisa de tratamento. Então, eles meio que colocam para dormir, até por conta de quem ficou aqui, né, desse apego. Então, mas vai de consciência para consciência. Mas por que que eu estou dizendo tudo isso? Eu fiz um atendimento, não foi o primeiro, uma moça perdeu o noivo há uns anos atrás, e nesse sofrimento todo, ela pedia muito para que esse noivo auxiliasse ela, para que esse noivo cuidasse dela, para que esse noivo ficasse ao lado dela, para que ele não abandonasse. Então, ela sofria demais, e o sofrimento é normal, mas ela tinha um apego. E ela pedia para que ele ficasse sempre com ela. Nessa que ele pedia para que ela ficasse sempre com ela, né, ele não conseguiu seguir. E o que aconteceu? Ele ficou no campo dela. Ele estava ali. E aí ela foi fazer uma consolação, outro trabalho, e falar com ela, olha, tem uma pessoa desencarnada no seu campo. E ela chegou para mim, fazer a apometria, e estava ali o rapaz.
E aí, o que que aconteceu? Ele não conseguiu seguir o caminho dele. Por quê? Ele diz: ela pede para que eu cuide dela, ela me chamou para ficar no campo dela, ela pedia o auxílio e eu fiquei. Então, quando você pede para que alguém fique e essa pessoa fica ali, ela fica muito naquele tumulto e alguns ficam, ele não consegue seguir. Então, você atrapalha a evolução dele no astral e ele atrapalha a sua evolução aqui. Porque um não consegue auxiliar o outro, tá? Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico e segue. A gente não ganha nenhum superpoder, a gente não ganha nenhum bônus para auxiliar, tá? O que a gente pode, né, quando desencarna, é pedir para que a equipe espiritual que nos socorreu, que nos acompanhe, cuide de quem ficou. Mas quem ficou pode orar e pedir para que a egrégora de luz, para que os seres de luz recebam essa pessoa, encaminhem ela para onde precisar. E sim, eu estou sofrendo, mas eu te libero para você seguir o seu caminho sem apego, né? O amor, ele não tem apego. Então, é liberar essa pessoa para que ela siga na evolução espiritual dela, assim como vai chegar a sua hora de seguir essa evolução espiritual, tá? Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, que quando alguém desencarna e pede, mãe, olha para mim daí de cima, e às vezes as pessoas sofrem no astral, mesmo aqueles que já estão lá no astral, tá? Mesmo aqueles que já fizeram toda a passagem, chegaram onde precisavam, sofrem porque não conseguem auxiliar. E às vezes está lá e tenta voltar para auxiliar aqui e não consegue. Aí fica todo um tumulto, porque a pessoa está desencarnada, ela não consegue fazer absolutamente nada, a outra chama ela para o campo dela, fica toda aquela, né, bagunça energética. E quem sofre muito é quem está aqui, porque fica com a energia dela toda bagunçada. Então, não peça, né? Ore, fale que sente saudade, mas que deixe essa pessoa seguir, porque ela não vai ter como te ajudar, tá? Porque, como eu disse, às vezes a pessoa já está lá, mas ela também sofre porque vê o outro sofrer aqui e vê o outro pedir coisas e auxílios aqui que ela não pode fazer, que ela não consegue ajudar. Então a gente precisa entender isso, que quando um desencarna, ele não ganha nenhum superpoder. É uma pessoa que fez uma viagem, é uma pessoa que mudou apenas de lugar, tá? Então lembre sempre disso, né? Para que você não atrapalhe a evolução de quem vai e nem a sua, porque é exatamente isso que acontece. E eu falo que às vezes as pessoas que desencarnam, às vezes não têm essa consciência. Então, precisa que a gente peça para que ela seja recebida, para que a gente peça, ore para que ela seja auxiliada, né? Para que as equipes auxiliem elas. Ai, Priscila, mas a espiritualidade já faz isso? Já, mas aí o livre-arbítrio. Dependendo de como a pessoa desencarnou, dependendo do apego que ela tem aqui, dependendo do sofrimento, é muito difícil fazer essa passagem. É como eu disse, é você sair de um lugar onde você gosta muito e seguir para outro desconhecido, né? Que na verdade a gente conhece, mas a gente está esquecido. Então, é fazer essa viagem de retorno para casa, tá? Então, é muito importante esse trabalho de não pedir para que a pessoa fique com você, de não pedir para que a pessoa te auxilie, porque ela vai tentar te auxiliar. Isso vai mais te atrapalhar e atrapalhar ela do que auxiliar nesse processo, tá? Espero que eu tenha ajudado, senti muito de compartilhar esse vídeo. Já tem um tempo, né, que eu venho revendo esses temas e hoje, ao finalizar esse atendimento, eu senti muito forte o chamado da espiritualidade para compartilhar isso com vocês, que eu acho que é algo muito importante para que a gente tenha esse entendimento, né, de aprender a liberar as pessoas. Isso fez sentido para você? Já curte aqui o vídeo, compartilha e quem sabe envia para quem você acha que também vai fazer sentido, para quem está passando por esse momento e de alguma maneira pode auxiliá-lo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!